Olá, bem-vindos à quarta aula de Lógica e Matemática Discreta. Hoje nós vamos falar sobre demonstrações. O que é uma demonstração? Demonstração ou prova é uma argumentação que mostra de maneira irrefutável que uma afirmação é verdadeira. Uma vez provada a afirmação, ela passa a ser chamada de teorema. Antes de ser provada, era uma conjectura. A gente já falou sobre esses nomes, conjectura, teorema, e a importância da demonstração na matemática. É através da demonstração que você vai estabelecer se uma coisa é verdadeira ou não. Você vai mostrar para os outros, porque a sua demonstração vai ser lida por outras pessoas e entendida quando ela puder ser seguida passo a passo. E também a demonstração, às vezes, serve até para nós mesmos nos convencermos de que o que a gente acha que sabe provar está correto mesmo. Às vezes você tem uma ideia, isso aí vai dar certo, mas na hora de escrever a demonstração, você fala, não, percebe que tem uma coisa ali que está um pouco dúbia e tal. Então, a demonstração é passar a limpo o seu raciocínio e poder mostrar para outras pessoas e até para você mesmo. Então, o que é uma demonstração? Vamos ver hoje alguns exemplos de formas de demonstração. Tá? Então, a primeira que nós vamos abordar é a demonstração direta de uma implicação, do tipo A implica B. É provavelmente a que mais usada, né, esse tipo de demonstração. Como é uma demonstração disso? Lembrando da aula passada, A implica B é uma verdade se sempre que A for verdade, B também for. Tá? Quando eu quero provar uma implicação A implica B, eu suponho que A seja verdadeiro, aí eu faço um monte de argumentos e concluo que B também é. Então, é essa a ideia da demonstração de A implica B. O A é chamado hipótese da implicação e o B é a tese. Ok, a estrutura da demonstração, então, fica como está sendo mostrada aqui. O início, você supõe que a hipótese A é verdadeira, aí você faz argumentos convincentes e depois conclui que a tese B também é verdadeira. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar A, B e C inteiros, A divide B e B divide C, e vamos provar que A divide C. Essa afirmação já apareceu na aula passada, mas agora nós vamos fazer a demonstração. É uma demonstração do tipo A implica B. Então, como é que a gente estrutura a nossa prova? Prova e demonstração são a mesma coisa. Eu vou ficar, às vezes, usando uma palavra ou outra. Tá? Como é que a gente estrutura a nossa prova? Primeiro, vamos identificar qual é o início, quer dizer, é a hipótese, qual é a hipótese e qual é a tese. De onde eu vou partir e até onde eu vou chegar. Ok. A hipótese é que A, B e C são inteiros que satisfazem A divide B e B divide C. A tese é que vale que A divide C. Então, eu tenho que agora fazer argumentos convincentes para ligar, dizer que sempre que a hipótese é verdadeira, a tese vai ser também. Os argumentos convincentes, aí é difícil, não é? A gente tem que ir olhando passo a passo de onde que a gente começa, então. Onde que eu posso começar? Eu tenho que começar pela hipótese. Tá? A hipótese está dizendo que A divide B e B divide C. Vamos ver o que quer dizer isso de verdade. Mas, para isso, a gente precisa das definições que foram dadas na aula 2. Tá? Então, qual é a definição? A e B inteiros, A divide B, se existe um x inteiro, tal que A multiplicado por x dá B. Então, tá, eu vou usar essa definição e mais nada. Então, o que a hipótese A divide B significa? Significa que existe x, tal que A multiplicado por x dá B. O que a hipótese B divide C significa? Que existe y, tal que B multiplicado por y dá C. Bom, esclareci um pouco sobre as minhas hipóteses. Mas também a definição de divisão serve para esclarecer um pouco sobre a tese, porque a minha tese é de que A divide C. E o que isso significa? Olhando a definição, que existe um inteiro Z, tal que A multiplicado por Z é C. Então, lembra que a tese é onde eu quero chegar. Então,
esse Z é o que eu estou atrás. Eu estou atrás de achar esse Z, tal que A multiplicado por Z dá C. Então, essa é a tese. Eu não posso usar a tese, nunca. Tá? A tese é onde eu quero chegar. Quero concluir que ela vale. Okay. Bom, então a situação da nossa prova agora, que a gente olhou para as definições, é a seguinte. A gente sabe que a nossa hipótese virou isso. O A multiplicado por um certo X é B, o B multiplicado por um certo Y é C. E o que a gente quer é achar um inteiro Z que satisfaz que A multiplicado por Z é C. Bom, quando olha assim, aí as coisas estão mais claras e dá para ver o que eu tenho que fazer, né? Basta substituir o B por AX, né? B igual a X, eu uso essa igualdade, substituo na segunda aqui. Então, em vez de B vezes Y multiplicado por Y dá C, a gente tem C, é B multiplicado por Y, substituo o B por AX, então vai dar AXY. Acabou, tá? Porque o que eu queria? Eu queria chegar que A multiplicado por alguém dava C. Olha o alguém aqui. A multiplicado por XY dá C. Apareceu quem eu queria e a demonstração acabou. Só que ela está na nossa cabeça, vamos dizer, ainda não está direitinho explicitada. Então, nós conseguimos achar um inteiro cujo produto por A é C. Então, esse inteiro que a gente tinha chamado de Z lá atrás é, afinal, o XY. Tá? Então, vamos agora passar limpo a demonstração. Né? O que é passar limpo? Vamos colocar todos os passos do nosso argumento. Então, A divide B e B divide C são as hipóteses. Nesses primeiros dois argumentos aqui, eu digo o que a hipótese significa. O terceiro argumento é aquela conta que a gente fez. Então, aqui AX é igual a B, aqui BY é igual a C. Aí eu faço aquela conta que a gente já tinha feito lá de substituição e acabou a demonstração. Então, esses são os argumentos convincentes que fazem deste raciocínio uma demonstração. Cuidados para serem tomados. Numa demonstração direta de A implica B, que é como esse que nós fizemos, é comum o erro de usar a tese. Tá? A tese é o que você quer provar, a tese é onde você quer chegar. Tá? Ela nunca deve ser usada, porque você quer justamente provar que ela é verdadeira, você não pode usar. Ao usá-la, você vai estar dizendo que ela é verdadeira e vai estar querendo concluir coisas sobre isso. E isso não se deve fazer. Esse cuidado é bastante importante e é muito comum esse erro. Ok, então, só relembrando como é a demonstração direta, você assume que a hipótese é verdadeira e vai demonstrar que, nesse caso, a tese também é verdadeira. É sempre assim para o A implica B, demonstração direta. Tem outro tipo de demonstração, tá? Que é uma demonstração por contraposição, que é chamada. Então, como é que funciona a demonstração por contraposição? Quando a gente tem uma afirmação do tipo A implica B, a contrapositiva, né? A afirmação contrapositiva dessa daí é não B implica não A. Ok? Espera aí, vamos entender melhor. Em português, se você tem... Olha essa afirmação. Se choveu de noite, então a calçada está molhada. Ok, isso é... Como é que seria a contrapositiva? Você nega a tese e diz que isso implica a negação da hipótese. Tá? Bom, quem é a tese aqui? Choveu de noite. Quem é a hipótese? Desculpe, o A quem é? Choveu de noite. O B quem seria? A calçada está molhada, então ela é do tipo A, implica B. Choveu de noite, implica que a calçada está molhada. Bom, como eu faço a contrapositiva, eu tenho que negar o B e dizer que isso implica não A. O que é negar o B? A calçada está molhada, a calçada não está molhada. O que é negar o A? Choveu de noite, não choveu à noite. Então, a contrapositiva ficaria assim, se a calçada não está molhada, então não choveu de noite. Vocês reparam que é a mesma coisa, só dita de outra forma. E na matemática a gente admite essas duas sentenças são equivalentes. Uma é verdade, se e somente se, a outra vai ser verdade também.
Vou dar mais um exemplo, porque esse exemplo aí é um que vocês conhecem. Se beber, não dirija. Tá? Qual é a afirmação? É do tipo A implica B. A é beber e B é não dirigir. Então, se beber, não dirija. Qual seria a contrapositiva? É não B implica não A, que vira se não dirigir, quer dizer, se dirigir, não beba. Então, era uma propaganda, né, que dizia, se beber, não dirigir, não dirija, e se dirigir, não beba. Em português, na língua portuguesa, tem uma nuance entre essas duas coisas. Mas a análise lógica, né, da matemática, e o olhar da matemática em cima dessas duas sentenças, elas são absolutamente equivalentes. Ok? Vamos fazer agora a tabela verdade da contrapositiva, só para vocês se convencerem de que não B implica não A é exatamente a mesma coisa que A implica B. Tá? Quando é que A implica B é verdadeira? Não sei, vocês lembram disso? A implica B é verdadeira quando A e B forem verdadeiros. Então, aqui A e B verdadeiros. A implica B é verdadeiro. Tá? E também é verdadeiro quando A for falso. Lembra? Essa é aquela coisa um pouco mais estranha. Quando A é falso, a implicação é verdadeira. Tá? Então, essa aqui é a tabela verdade do A implica B. E quando é que não B implica não A é verdadeiro? Não B implica não A é verdadeiro quando não B e não A forem ambos verdadeiros, que quer dizer A e B serem falsos. Né? Ou quando o não B for falso. Que quer dizer não B ser falso, não B ser falso quer dizer que B é verdadeiro. Okay? Então, vocês vão ver que aqui, quando é que as duas são verdade? Nesse caso e nesse caso. E é falsa aqui. Nesses três casos, desculpa, é verdadeira e é falsa nesse caso aqui. Tá? Então, as duas sentenças, na verdade, têm o mesmo valor verdade. Tanto faz você provar essa quanto provar essa. Então, quando essa é verdadeira, essa também vai ser. Elas são equivalentes. Tá, okay? Então, isso é uma estratégia para você fazer uma demonstração do tipo A implica B. Você, em vez de fazer o A implica B, faz o não B implica não A. Isso, às vezes, é vantagem. Vamos ver um exemplo disso daí. Então, aqui o que está dizendo é isso. É uma alternativa para fazer A implica B. E aí, nesse caso, quando a gente escolhe esse tipo de demonstração, é uma demonstração por contraposição. Tá? E é bom dizer que está fazendo assim, porque senão quem vai ler vai ficar perdido. Então, o que é uma demonstração por contraposição? É que, em vez de A implica B, eu vou demonstrar que não B implica não A. Então, na verdade, é uma demonstração direta do não A implica não B. Tá? Então, uma demonstração direta de não A implica não B é uma demonstração por contraposição de que A implica B. Então, é mais ou menos do mesmo jeito que a gente tinha feito antes. Tem a hipótese, que é não B, os argumentos convincentes, e você tem que chegar na tese, que no caso aí é não A. Okay? Vou fazer um exemplo em matemática. A, B e N inteiros positivos. A minha afirmação é que se N é igual a vezes B, A multiplicado por B, então A é menor ou igual que a raiz de N, ou B é menor ou igual que a raiz de N. A tese, então, é que A é menor ou igual que a raiz de N, ou B é menor ou igual que a raiz de N. Nós vamos fazer uma demonstração por contraposição. Eu vou negar a tese e devo vou fazer várias conclusões, né, argumentos, e vou chegar na negação da hipótese. Ok? Então, o que a gente quer provar é isso. Se não acontece isto, que está aqui, A menor ou igual a N, ou B menor ou igual a N, então também não acontece N igual a B. Tá? Então, só para esclarecer, nós estamos assumindo aqui que a raiz quadrada é uma definição sabida e tal. Eu não estou mais tentando fazer só as coisas que a gente já definiu. Então, vamos admitir a raiz aí também. Mas aqui é tudo número inteiro, tá certo? Então, vamos à demonstração. Então, vamos assumir que não satisfazem A menor ou igual a N ou B menor ou igual a N, e o objetivo é mostrar que satisfazem a B. Como não ocorre A menor ou igual a N ou B menor ou igual a N,
concluímos que A é maior que raiz de N e B maior que raiz de N. Espera um pouquinho. Tá. Não ocorre que A é menor ou igual a raiz de N ou B é menor ou igual a raiz de N. Quer dizer, não ocorre essa afirmação com ou aqui, quer dizer que ocorre não esta e não esta daqui ao mesmo tempo. Então, o B tem que ser maior que raiz de N, A e maior que raiz de N e B maior que raiz de N também. Tá? Então, essa é a negação da tese. Ok, mas se A é maior que raiz de N e B também é maior do que raiz de N, nós multiplicamos por B, que é positivo, ambos os lados dessa igualdade aqui, que é A maior que raiz de N. Tá? Então, A é maior que raiz de N, multiplicado os dois por B, fica que AB é maior do que raiz de NB. Agora, multiplicando por raiz de N ambos os lados da outra desigualdade, B maior que raiz de N, a gente vai ter raiz de NB maior do que raiz de N multiplicado por raiz de N, que é N. Ok, agora a gente pode juntar essas duas informações que nós temos. Usando as duas desigualdades, a gente conclui que A multiplicado por B veio daqui, é maior que raiz de NB, e raiz de NB é maior que N, tá? Que veio dessa segunda aqui. Tá? Então, mas a nossa hipótese era que A multiplicado por B era igual a N. Então, nós chegamos a uma negação dela, porque como A multiplicado por B é maior que N, não se pode ter A multiplicado por B igual a N. Então, eu cheguei na negação da minha hipótese. E a prova está concluída aí. Tá? Agora, esse é outro tipo de demonstração do 6 somente C. Aqui não tem muito segredo. Demonstrar um 6 somente C é fazer a flecha duas vezes. Eu tenho que demonstrar que A implica B e que B implica A. Tá? Então, quando é que uma afirmação com 6 somente C vai ser verdadeira? Quando ou A e B forem verdadeiros, ou quando A e B forem falsos ao mesmo tempo. Então, mas vamos fazer uma para ver como é. O inteiro par, o inteiro é par, 6 somente C, ele somado com 1 é ímpar. Tá? Vamos de novo fazer aquele... O que significa inteiro par, o que significa inteiro ímpar? A gente definiu o que era par e o que era ímpar. O inteiro A é par quando 2 divide A. Até aí é a definição que todo mundo conhece. O inteiro A é ímpar se existe um inteiro K, tal que 2 multiplicado por K somado com 1 dá esse A. Aí tem gente que pode estranhar, tá? Mas essa é a definição de ímpar que a gente deu aqui. Então, vamos usar essas duas definições para provar que A é par se somente se A mais 1 é ímpar. Então, como é que vai ser a demonstração? Tem que provar as duas implicações. Tá? Então, vamos começar com A é par, implica A mais 1 ímpar. Bom, vocês vão ver que é uma linha. Como A é par, tem um inteiro K, tal que A é 2 vezes K. Então, A mais 1 vai ser 2 vezes K mais 1. Pronto, acabamos de provar que A mais 1 é ímpar. Acabou. Tá? Então, demonstramos uma das flechas, que se A é par, A mais 1 é ímpar. Para a demonstração da outra flecha, qual é a outra flecha? A mais 1 ímpar implica A par. Ok? Então, como A mais 1 é ímpar, existe um inteiro M tal que A mais 1 é igual a 2. Subtraindo um dos dois lados da igualdade, a gente obtém A igual a 2M. Então, bom, quando você obtém A igual a 2M, isso é a mesma coisa que dizer que A é par. Okay? Então, provamos as duas implicações, está demonstrada a afirmação com o 6 somente C. A última que nós vamos ver é a demonstração por contradição. Esse tipo de prova também é indireta, né? Por contraposição e por contradição são dois tipos de prova indireta. E o que a gente nega o que a gente quer provar e tenta chegar em alguma coisa que ou é absurda, tenta chegar num absurdo. Tá? Ok. Então, a gente supõe que o que a gente quer provar não é verdade, a gente quer provar que A é verdade. Então, nós supomos que não seja verdade, trabalho com argumentos válidos e chego numa contradição, tá? Numa situação impossível. E daí, o que isso mostra? Que teve algum erro no meu raciocínio. Né?
Mas o meu raciocínio estava perfeito, bonitinho. A única coisa que eu fiz foi, supus que A não é verdade, aí eu fiz todo um raciocínio lógico ok. E cheguei num erro. Bom, de onde veio esse erro? Só pode ter vindo do fato de eu ter assumido que A não era verdade, porque todo o resto estava ok. Então, aí eu concluo que A tem que ser verdade. Certo? Bom, essa é uma demonstração de um problema bonitinho. Mostra que, dado um grupo de 22 pessoas, pelo menos 4 nasceram no mesmo dia da semana. Okay? Então, você pega 22 pessoas quaisquer, pelo menos 4 parece grande, né? Nasceram no mesmo dia da semana. Vamos mostrar isso daí. Por contradição. Supõe que isso não seja verdade, que não é verdade o quê? Que todo grupo, 4 nasceram no mesmo dia dessa semana. Então, eu tenho que supor que exista um grupo de 22 pessoas para o qual não é verdade que pelo menos 4 nasceram no mesmo dia da semana. Ou seja, o que acontece com esse grupo de 22 pessoas? Para cada dia da semana, tem no máximo 3 que nasceram naquele dia. Certo? Mas são 7 os dias da semana. E no máximo 3 nascidas em cada dia. Então, 3 em cada dia e 7 dias da semana, 3 multiplicado por 7 dá 21, isso não cabem as 22 pessoas aí, deu no máximo 21 pessoas. E ok, isso contradiz a hipótese de que o grupo tem 22 pessoas. E a afirmação inicial, então, tinha que ser verdadeira, não podia ter contradito ela, né? Dito que ela era falsa. Tá? Então, isso é um resumo do que a gente viu hoje. A gente fez provas diretas para afirmação sem então, fez a prova contrapositiva também, e também vimos afirmações do tipo C e somente C, como é que prova, A implica B e B implica A, e a prova por contradição. Então, são 4 tipos de demonstração que vocês vão ver, vocês vão usar bastante, cada um desses 4 tipos aí. Então, é isso por agora. Obrigada.